Fala, meu povo. O assunto de hoje é fatores abióticos. De uma forma bem clara, pode-se dizer que fatores abióticos são os fatores não vivos que estão interagindo com os fatores vivos, ou seja, com os seres vivos. Esses fatores abióticos, eles influenciam na distribuição das espécies do planeta. De acordo com a temperatura, com a luminosidade, com a disponibilidade de água, vai sempre haver maior ou menor desenvolvimento dos seres. Ou seja, o ser vivo ele só vai viver num determinado local se ele tiver as condições químicas e físicas desse ambiente que vão permitir a sua sobrevivência. Os fatores abióticos, eles são essenciais para a manutenção e para o desenvolvimento da vida. Eles podem ser químicos e físicos. Os fatores abióticos químicos são a água, o oxigênio, salinidade, o pH e os nutrientes que são encontrados no solo. Já os fatores abióticos físicos, eles são a luminosidade, a temperatura, a estrutura do solo, o fogo, a umidade. Agora a gente vai falar um pouquinho de cada. Vamos começar então pela luminosidade. A luz do sol. A luz do sol, ela vai fornecer energia para sustentar a maior parte dos ecossistemas terrestres, porque os seres vivos são autotróficos, como as plantas e também as algas, e eles vão utilizar a luminosidade vinda do sol para fazer aquele processo bioquímico mais importante do planeta Terra, que é a fotossíntese. Então, a fotossíntese, ela produz quase todo o alimento no planeta Terra. E ela é tão necessitada que em ambientes como as florestas, parte onde ocorre o sombreamento das folhas, a competição por esse recurso vai ser muito acirrada. Então vamos agora falar um pouco de temperatura. A temperatura, ela influencia características morfológicas e os seus comportamentos, principalmente a velocidade das reações químicas que vai ocorrer nos seres vivos. Você sabe que existem animais que vivem em lugares muito frios. Existem também outros animais que vão conseguir viver em temperaturas extremas. E para cada organismo sobreviver, eles vão ter de ser capazes de resistir às variações de temperatura que vai ocorrer no seu habitat. Para isso, os animais eles vão poder migrar, estivar, hibernar e se adaptar morfologicamente. Um exemplo que mostra isso bem claro de como a temperatura é um fator abiótico extremamente importante para os seres vivos, é quando tem aí temperaturas abaixo de zero. O que é que vai acontecer? A água dentro da célula ela vai congelar e isso vai causar um rompimento dessa estrutura. Já quando a gente coloca uma célula em temperatura muito acima de 45 graus, o outro problema vai ser que as proteínas acima dessa temperatura vai desnaturar e vai perder assim suas funções. E aí as reações químicas celulares vão ficar extremamente comprometidas. Agora você deve estar aí se perguntando como é que o ser vivo consegue viver em temperatura tão alta, como é que ele consegue viver em temperatura tão baixa? Simplesmente é porque eles conseguem resistir às condições das temperaturas, graças às características morfológicas, que elas vão permitir que o ser vivo ele se adapte às condições adversas. Por exemplo, os animais que vivem nas regiões frias, eles geralmente vão ter a pelagem longa e também tem uma camada de gordura. Por exemplo, o pinguim, o urso. Agora falar de outro fator abiótico que também é muito importante para todos os seres vivos que vivem no planeta. Realmente é um dos mais importantes do planeta Terra, que é a água. E a água, além dela servir de habitat para muitos seres vivos, ela também é necessária para que reações químicas dentro da célula possam ocorrer. Todos os seres vivos, todos vão necessitar da água para conseguir viver. E boa parte dos seres vivos, principalmente os terrestres, eles correm o tempo todo o risco de dissecação, ou seja, de perder a água para o ambiente. Então, esses seres estão sempre buscando estratégia para obter água e para conseguir também armazená-la. Os seres hidrófilos, eles são seres que vivem nos lugares úmidos. A gente pode citar como exemplo os anfíbios. Esses anfíbios eles vivem nos locais úmidos porque parte de sua respiração é feita pela pele. E aí essa pele é bem fininha e também é muito úmida
Uma vez eu estava numa zona rural, eu tinha acabado de acordar e aí eu me levantei para ir no banheiro escovar os dentes e ainda estava assim meio sonolenta. Quando eu acendi a luz do banheiro, uma rã pulou na minha perna. Eu não sabia que era uma rã, eu só senti uma coisa assim gelada e molhada. Eu tomei um susto e a bichinha saí correndo, a bichinha também se assustou e sumiu, né? Geralmente em locais úmidos é bem fácil a gente encontrar esses anfíbios, principalmente em roça, né? Então, continuando. Por exemplo, dos anfíbios, eles têm a pele fina e úmida e vai ficar sempre fazendo troca gasosa. Se por acaso tiver uma mudança climática e fazer com que esse local, por exemplo, da rã, que a rã está vivendo, fique com pouca água, ela vai morrer, ela não vai conseguir sobreviver. A gente tem também os seres aquáticos. Os seres aquáticos são aqueles que vivem permanentemente na água e nela vai também retirar o alimento que elas necessitam, por exemplo, os peixes. A água também ela vai influenciar na quantidade disponível de oxigênio para esses seres aquáticos. A difusão do oxigênio na água é muito lenta, então ela vai se dissolver na água de forma muito demorada. E isso também vai poder influenciar na respiração e no processo biológico desses seres aquáticos. Os solos inundados, eles também possuem uma quantidade muito baixa de oxigênio. Por exemplo, nos manguezais. Essas plantas que vivem nos manguezais, elas têm as raízes adaptadas. Essas raízes, ela vai retirar o oxigênio da atmosfera e não do solo, porque esse solo é pobre em oxigênio. E aí essas raízes especiais, ela tem um nome específico, são chamadas de raízes pneumatóforas, ou seja, elas são raízes aéreas, porque ela vai conseguir o oxigênio da atmosfera para facilitar na respiração da planta. Mais um fator que a gente tem para falar é o solo. O pH, os minerais, a estrutura física do solo são fatores que vão influenciar na distribuição dos seres vivos nesses ambientes. E aí, dependendo da composição do solo, ele pode variar. Ele pode ter um pH ácido, um pH alcalino. Por exemplo, temos o fósforo. O fósforo é um elemento fundamental para as plantas. E em solos muito alcalinos, o fósforo ele não consegue ser absorvido pelas plantas. Logo assim, esse solo alcalino ele vai ter muitas ou poucas espécies vegetais. Já no solo mais arenoso, ele vai propiciar o aparecimento de espécie que gosta de se enterrar. E no solo mais rígido, ele vai propiciar a sobrevivência de espécie que gosta de se fixar nas estruturas. Além disso, é válido também saber que a composição química do solo e das rochas, que está no leito do rio, não vai alterar a composição química da água. Outro fator abiótico é a salinidade. A salinidade simplesmente é a presença dos íons dentro da água. Os animais que são designados osmoconformantes para aqueles que não conseguem manter o constante teor em sais no interior do organismo, variando assim de acordo com a salinidade do meio. Por exemplo, camarão da água salgada. E também a gente tem os homorreguladores, eles conseguem manter o teor em sais no interior do organismo. Por exemplo, o homem. A salinidade também é muito importante na osmorregulação ou no controle osmótico. O osmótico nada mais é do que o controle da quantidade de água que entra e sai da célula. A maior parte dos seres vivos aquáticos ou vive na água doce, que tem baixa salinidade, ou vive na água salgada, que tem alta salinidade. E aí, se você mudar esses organismos de ambiente, eles vão morrer. Ou vai morrer desidratado, porque vai perder água e ficar inchado, e vão acabar se rompendo, e aí então esse peixe vai morrer. Esses seres vivos, eles são classificados como seres extenualinos, que é aquele indivíduo que não consegue suportar grande variação da salinidade. Também vai ter peixes que conseguem transitar nos dois ambientes. Por exemplo, a gente tem o salmão, a enguia, a tainha. E aí eles vão ser classificados como seres eurialinos, porque eles vão suportar
uma maior quantidade de variação da salinidade. A presença da água doce ou da água salgada, ela vai condicionar a existência de diferentes habitats e vai promover a ocorrência de diferente biodiversidade. O assunto de hoje foi rapidinho, acho que deu para entender. Então é isso. A gente estudou sobre os fatores abióticos. Se você gostou, deixa seu like. Espero no próximo vídeo. Também pode deixar sugestão aí nos comentários. Um abraço e foca nos estudos.